Olá, meus amigos, é com grande alegria que mais uma vez estamos nós reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de janeiro de 1860. Já solicitamos a inspiração da misericórdia divina, da espiritualidade amiga, a proteção de Deus, nosso Pai, a amorosidade do nosso Senhor Jesus, para que mais uma vez nós possamos fazer um trabalho que todos nós realizamos em nome de Jesus. O trabalho será conduzido pelas nossas amigas Mita e Carla, já pedindo a inspiração para as meninas. Que Deus nos conduza. Continuando, que é a vocação do Senhor R, que pediu para o Allan Kardec invocá-lo, ele estando adormecido, para fazer perguntas, como ele é instruído, e o Allan Kardec acatou. Já foi feita a primeira vocação e agora vai ser feita a segunda. No dia seguinte, o senhor R de C contou-nos haver sonhado que se achava na sociedade entre nós e o médium. Evidentemente, é uma lembrança da evocação. É provável que no momento da pergunta não sonhasse, pois respondeu negativamente. Também é possível e mais provável que, não sendo o sonho senão uma lembrança da atividade do espírito, na verdade não é o corpo que sonha, desde que não pensa. Ele, pois, respondeu negativamente, sem saber se, uma vez desperto, seu espírito se recordaria. Se o corpo tivesse sonhado quando seu espírito estava ausente, é que o espírito teria tido uma duplação. Ora, ele não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade e em sua casa. Vosso espírito se acha no estado em que se encontrará quando estiverdes morto? Mais ou menos a mesma coisa, por causa do laço que prende ao corpo. Tendes consciência das existências anteriores? Muito confusamente. Eis aí uma diferença de que me esquecia. Após o desprendimento completo que se segue à morte, as lembranças são muito mais precisas. Atualmente, são mais completas do que durante a vigília, mas não suficientes para poder especificá-la de modo mais inteligível. Então aí a gente vê que ele contradiz a outra que ele disse mais ou menos, aí depois ele disse, mas agora eu me lembrei que o laço, como ele tá só emancipado, ele não está desencarnado. Por isso que ele diz que ele lembra confusamente. Se ao despertar vos mostrassem vossos escritos, terias consciência das respostas que acabais de dar? Poderia identificar algumas de meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco em meu pensamento quando acordado. É como ele falou aqui no início, Allan Kardec, quando ele retornou, ele só teve vaga lembrança da evocação, como se ele tivesse sonhado. Ele não teve uma lembrança nítida, porque ele está encarnado. Porque a pergunta 35 é: se ao despertar vos mostrassem vossos escritos, terias consciência das respostas que acabais de dar? Porque aqui é psicografia, né? Ele diz: poderia identificar alguns de meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco em meu pensamento quando acordado. Porque o que acontece? Ele não está respondendo em espírito? Sim. Então, se ele está respondendo em espírito, lembra que essa criatura está ainda encarnada e ela está dormindo e ela foi evocada. Só que quando ela é evocada, não é a personalidade. Vamos dar um exemplo da titia. A personalidade da titia é Conceição. Quando eu estou acordada, vamos dizer assim, gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Que eu uso apenas 20% do meu conhecimento. Quando eu estou em espírito, eu aciono 90% de tudo que eu já aprendi. Então é aquilo que ele diz assim, ele está respondendo em espírito e não em personalidade. Então não é a Conceição que está respondendo, é o espírito que está numa encarnação como Conceição. Então ele consegue acionar coisas que quando ele está acordado ele não consegue acionar. Por isso é que ele diz, algumas coisas que eu vou ler, eu não vou encontrar ressonância em quem? Como ele diz, no meu pensamento quando acordado. Porque quando a gente está encarnado, nós não temos acesso ao nosso inconsciente.
Entendeu? Por isso que a gente chama de personalidade, né? Aquilo que você foi construindo nessa encarnação, entendeu? E é por isso que ele tem só uma vaga lembrança, porque ele volta e ele não lembra tudo do emancipado, igual do sono, quando está emancipado. Poderias exercer sobre o corpo uma influência de tal forma que fosse capaz de o despertar? Não. Poderias responder a uma pergunta mental? Sim. Vede-nos espiritualmente ou fisicamente? De ambos os modos. Lembra que na primeira vez, quando ele perguntou se ele via pelo corpo ou pelo espírito, ele disse, não, o corpo ficou lá, quem está aqui é só o espírito, então eu vejo, não é pelo olho, vejo pelo espírito. Aqui ele está perguntando, Mita, como é que eles enxergam Kardec. Ele diz assim, vede-nos espiritualmente ou fisicamente. Tu acha que é o quê? Ele vendo ou ele vendo Kardec? Vendo Kardec. Eu acho que ele vendo Kardec. Ele consegue separar o físico do espírito. Tá, por isso que ele diz de ambos os modos, né? Ele vê a condição, o corpo e o corpo perispiritual, o espírito, né? Porque lembra agora eu lembrei daquela da esposa no Libertação, que quando ela está encarnada, quando está acordada, né? Ela é bonita, e quando ela esposa emancipa, ela parece uma psiquiatra. bruxa. Então, E é uma menina jovem, né? então fica uma diferença e ele vê dos dois modos. É isso que a gente diz, sabe? Os espíritos, eles olham pra gente e eles sabem com quem eles estão lidando. Justamente por causa do quê? Por causa do halo, né? Lembra que nós estudamos, nós vamos chamar também de aura, né? Exatamente por conta disso, porque ela emite uma cor. Por exemplo, o caso dessa jovem que você está citando, do livro Libertação, essa aura dela, que eles chamam lá de aura vital, exatamente, era cinza escura. Entendeu? Até outra desencarnada teve isso. Até a atual esposa ficou desesperada, que era a obsessora, né? Até a morta ficou com receio. Poderias ir visitar o irmão de vosso pai, que dizem estar numa ilha da Oceania, e como marinheiro, poderias precisar a posição dessa ilha? Não posso nada disso. Que pensais agora de vossa interminável obra e seu objetivo? Penso que devo prossegui-la com o mesmo objetivo. É tudo quanto posso dizer. Observação. Ele havia desejado que lhe fizessem essa pergunta relativa a importante trabalho que empreendia sobre a Marinha. Ficaríamos muito contentes se dirigisseis algumas palavras aos vossos colegas, uma espécie de pequeno discurso. Já que tenho a oportunidade, aproveito-a para vos afirmar minha fé no futuro da alma, que a maior falta que os homens podem cometer é procurar provas e provas. Isto, quando muito, é perdoável nos homens que se iniciam no conhecimento do Espiritismo. Já não vos repetiram milhares de vezes que é preciso crer, porque se compreende e se ama a justiça e a verdade, e que se dessemos satisfação a uma dessas perguntas pueris, os que pretendessem fazê-la para se convencerem não deixariam de fazer outras no dia seguinte, e perderíeis infalivelmente um tempo precioso fazendo dos espíritos lerem a sorte? Eu compreendo agora muito melhor do que quando desperto, e vos posso dar um sábio conselho. Quando quiserdes obter tais resultados, dirigi-vos aos espíritos batedores e às mesas falantes que, nada tendo de melhor a dizer, podem ocupar-se de tais manifestações. Perdoai-me a lição, mas tenho necessidade dela e não me aborreço de a dar a mim mesmo. Porque as pessoas, elas acabavam evocando os espíritos para fazer perguntas pueris, perguntas absurdas. Hoje pela manhã, em minha meditação, a gente às vezes faz uma redundância muito grande quando vai falar de comunicação com os espíritos, quando vai falar de Umbanda, quando vai falar de Candomblé, quando vai falar de Quimbanda. Mas hoje pela manhã, fazendo as nossas meditações, isso foi algo assim muito interessante.
Não é o título da religião que vai me mostrar que tipo de espírito vocês estão me assessorando, mas sim que tipo de pedidos eu faço. Eu posso estar na Igreja Católica, eu posso estar no Espiritismo, eu posso estar na Igreja Evangélica, mas os meus pedidos são de ordem material. Os meus pedidos são de ordem horizontal. Então, logo eu terei como companhia espíritos da mesma espécie. Espíritos materiais, materializados, espíritos da horizontal, espíritos da terceira ordem. Mas de repente eu posso estar dentro da Igreja Católica, dentro do Espiritismo, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, mas os meus pedidos são de ordem moral. Aí sim, as minhas companhias, aqueles espíritos que vão me assessorar, são espíritos de ordem moral também. Então, em verdade, não é o título da religião, mas que tipo de desejos e pedidos eu faço na religião que eu professo. Então aqui a gente percebe que ele está assim, é quase um desabafo. Se você quer chamar espírito para estar perguntando besterol, chama os espíritos batedores, vai para a mesa girante lá, que ali vai ter espírito para responder tudo que você quer. Mas não vá pensar, você com essa ideia que você vai obter um São Luís ou qualquer espírito dessa hierarquia, né? Eu assisti um programa na Sky sobre mediunidade. E o rapaz já tinha tido várias provas da vida após a morte, do pai dele. O pai dele, ele mentalizou uma pergunta, o pai fez pelo médico, mas nada disso satisfazia. Ele sempre queria mais uma coisa. Mas pode não ser. Aí eu imaginei nessa questão. Não adianta responder. Sim. Se ele não tem a experiência, ele vai sempre ficar procurando, catucando, e não é isso que vai melhorar, né? E esses espíritos, eles não perdem tempo para convencer ninguém. Pois é, exatamente, convencimento. Não, em hipótese alguma. E aqui mesmo o Kardec já disse que o orgulhoso que não quer ser convencido não vai ser convencido. E ele diz, né, para de procurar provas e provas. E é uma coisa legal que é assim, e ele diz, perdoai-me a lição, mas tenho necessidade dela. E não me aborreço de a dar a mim mesmo, porque ele está encarnado ainda e ele já deixa o escrito do espírito dele para ele quando voltar, porque esquece, te lembra disso. Então teve uma segunda conversa em 2 de dezembro de 1859, evocação. Lembrando sempre que nós estamos tratando de um espírito que está encarnado, tá, gente? Então, quando alguém te perguntar, o espírito encarnado pode se comunicar? Qual vai ser a resposta? Pode. Eis-me aqui. Dormis bem? Não muito, mas irei. Quer dizer, ainda não adormeceu por completo. No caso particular em que vos encontrais, julgais útil fazer a vocação em nome de Deus como se fosse o espírito de um morto? Por que não? Por não estar morto, credes que Deus me seja indiferente? Considerando-se que vos achais aqui, se vosso corpo recebesse uma picada, não bastante forte para vos despertar, mas suficiente para vos fazer estremecer, vosso espírito assentiria? Meu corpo não assentiria. Vosso espírito teria consciência do fato? Gente, vamos só entender isso aqui. Pera lá. A pergunta é, considerando-se que vos achais aqui, ele é espírito, o corpo está lá roncando, babando em cima da almofada. Tá. Se vosso corpo recebesse uma picada, não bastante forte para vos despertar, mas suficiente para vos estremecer o corpo, vosso espírito assentiria? O espírito, ele diz, meu corpo não assentiria. E agora, quem sente, é o corpo ou o espírito? Os dois juntos. Que estão juntos. Mas vai uma via e volta. É uma via de duas mãos. Né? Ele diz, meu corpo não assentiria. Porque ele tá perguntando, ele diz, olha, o corpo está lá, de repente sente uma picada, o corpo até estremece. Aí ele pergunta, você vai sentir alguma coisa, você na condição de espírito? Ele diz, meu corpo não assentiria.
o corpo não sentiria a picada, o corpo não iria perceber a picada. Naquele momento que ele está fora, né? Então, é o espírito que sente, se for desse jeito. Mas é uma via de mão dupla, É entendeu? só quando ele toca, né? Ele pode porque ele está sentir tão a picada. adormecido. Porque ele disse, na outra pergunta ele disse, se alguém vier te chamar e teu espírito está aqui, vai Antes dar de tempo? você, ele já sabe, chamar. porque aí é o pensamento. Né? Vamos ver essa próxima pergunta para ver se ele esclarece. Vosso espírito teria consciência do fato? Nenhuma. Mas notai que me falais de uma sensação leve e sem nenhum alcance. Porque lembra que ele diz... Não muito forte. não bastante forte para vos despertar, para acordar. Então foi uma coisa leve. Aí o Espírito diz, uma sensação leve, sem nenhum alcance, em termos de importância, seja para o corpo, seja para o espírito. Porque eu entendo quando a Mita diz, é um corpo de mão dupla, porque o corpo perispiritual, ele é o intercâmbio entre um e outro, entre o corpo físico e o espírito, né? O corpo perispiritual, o perispírito. E nesse caso, o corpo físico, aquilo passa a ser algo que ele diz, o corpo físico não percebe, que ele diz aqui, ó, meu corpo não a sentiria. Porque, presta atenção, acontece com vocês, de vocês às vezes estar trabalhando, fazendo algum serviço doméstico no dia a dia, e de repente você um momento para e olha, menina, eu me arranhei aqui, nem percebi. Já aconteceu isso com você? Sim. O pensamento não estava lá, a atenção não estava lá naquele momento. Parece um roxão. Né? E você, onde foi que eu bati? Eu nem percebi, né? Então eu acredito que isso caberia aqui. Ali está o espírito, ali está o perispírito, ali está o corpo físico. Houve às vezes até um arranhão mesmo, chega até a sangrar um pouquinho, mas você não percebeu na hora porque sua atenção estava onde? Em outro campo. A propósito da luz, dissestes que ela vos parece como se estivesses em vigília, considerando-se que vossos olhos são como janelas por onde ela chega ao cérebro. Compreendemo-la em relação à luz percebida pelo corpo, mas neste momento não é o vosso corpo que vê. Vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o ser? Bem, a pergunta, que é um pouquinho longa, né? Disserte que ela vos parece como se estivesse em vigília, considerando-se que vossos olhos são como janela por onde ela chega ao cérebro. Aí ele quer saber em relação à luz percebida pelo corpo, mas neste momento não é o vosso corpo que vê, porque o corpo está dormindo. Aí ele quer saber, vedes ainda por um ponto circunscrito, ou seja, tu está enxergando pelos olhos, mas aí os olhos estão lá, os olhos estão guardados lá no corpo físico dormindo. Ou tu vê por todo o ser. Vamos ver a resposta. Ele diz, olha, é muito difícil vos fazer compreender. O espírito percebe as sensações sem intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para as perceber. Então ele não enxerga pelo olho, ele não enxerga pelo... Ele diz que ele percebe as sensações sem intermédio dos órgãos. Sem intermédio dos órgãos. E aí é bom a gente estudar o livro dos Espíritos, que vai falar sobre as sensações, né? Insisto novamente em saber se os objetos, o espaço que vos cerca, tem para vós a mesma cor de quando estás desperto. Para mim, sim, porque meus órgãos não me enganam. Mas certos espíritos encontrariam nisso grandes diferenças. Vós, por exemplo, percebeis os sons e as cores de modo muito diverso. Percebeis os odores? Também melhor que vós. Fazeis diferença entre a luz e a obscuridade? Diferença, sim. Mas para mim a obscuridade não é como para vós. Vejo perfeitamente no escuro. Igual os cães. Ele enxerga a diferença, mas isso não impede dele não enxergar no escuro. Então não adianta apagar a luz. Não adianta. Vossa vista penetra os corpos opacos? Sim. Poderias ir a um outro planeta? Isso depende. De que depende? Do planeta.
A que planeta poderias ir? Aos que estão aproximadamente no mesmo grau da Terra. Vede os outros espíritos? Muitos e ainda. Observação. Uma pessoa que o conhece intimamente, presente à sessão, disse que essa expressão lhe é muito familiar, vendo nisso, assim como em toda a forma da linguagem, uma prova de identidade. A tia dizer logo é para acabar. É para acabar. Muitos e ainda. É. Vede-os aqui? Sim. Como constatais sua presença? Por uma forma qualquer? Por uma forma própria, isto é, por seu perispírito. Vedes algumas vezes os vossos filhos e podeis falar-lhes? Vejo-os e lhes falo frequentemente. Dissestes, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Esse eu é circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer? Em suma, como vos vedes? É sempre o perispírito. Então, para vós, o perispírito é um corpo? Mas, evidentemente, porque, gente, tem pessoas que vão contra as obras de André Luiz, porque diz que André Luiz não está de comum acordo com Allan Kardec quando vai falar de corpo perispiritual. Ele diz aqui, então para vós o perispírito é um corpo, e diz mais evidentemente, porque a obra de André Luiz vai retratar, logo o nosso lar, vai retratar os órgãos, você lembra? Aponta o fígado, aponta o estômago, vai dizendo onde está a doença, porque o corpo perispiritual é um modelo organizador biológico. Ele é um modelo, é um organismo também, mas o que a gente aprendeu? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é esse corpo perispiritual. O que a gente vai aprender na Gênese de Allan Kardec, quando vai falar da encarnação do nosso Senhor Jesus, que foi utilizado para a formação do corpo perispiritual do nosso Senhor, o que tinha de melhor de fluido nesse planeta. Porque ele tem que revertir a matéria do planeta. E isso, obviamente, também é o corpo perispiritual. Vosso perispírito imita a forma de vosso corpo material e vos parece que estáis com o vosso corpo? Sim. Quanto à primeira pergunta, vosso perispírito imita a forma do vosso corpo material, né? Sim, quanto à primeira pergunta, e não quanto à segunda. E vos parece que aqui estáis com o vosso corpo? Então, olha só. Sim, quanto à primeira pergunta, e não quanto à segunda. Tenho perfeita consciência de estar aqui somente com o meu corpo fluídico luminoso. Poderias dar-lhe um soco? Sim, mas não o sentireis. Por exemplo, vamos pegar isso aqui, já vai ser cenas do próximo capítulo. Nós estamos estudando o capítulo Libertação, aonde a nossa querida amiga Aramita acabou de citar o caso dessa esposa, atual esposa. Ele viúvo, casou novamente, casou com uma menina dondoca, cheia de rococó. Essa menina muito vaidosa, terminou o almoço, foi tirar aquele sonozinho depois do almoço, saiu do corpo e era um cão chupando mangazeda no sol quente de Manaus. Ou seja, era terrível. O André Luiz fala que ela parecia uma bruxa realmente. Então, ok, parando nesse estudo, nessa situação, a esposa dele, então desencarnada, ela também fazia parte, estava dentro da casa, influenciando o filho do psiquiatra, é um psiquiatra. Quando o psiquiatra entrou no horário do almoço, a esposa desencarnada lá estava e diz André Luiz que ela avançou e passou a socar, ela dava soco, tapa, bofetão no marido. Ele não sentia as dores do soco, do bofetão, mas ele começou a sentir uma irritação muito grande. Então, porque a energia dela, o mal-estar, a influência, o ódio dela, isso ele captou tudo. E começou a sentir a irritação, uma irritação do nada. Começou a chegar aquela irritação muito grande, aquela raiva muito grande. Então, sim, pode dar um soco? Pode, mas não o sentireis. A exceção, no livro dos médiuns, nós vamos encontrar o caso lá, nós vamos estudar, de um espírito que chega a dar um soco realmente e o rapaz sente, tá? Mas isso, obviamente, são casos raros. Meus irmãos,
Agradecemos infinitamente a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, por mais um momento de estudo dessa obra magnífica que é a Revista Espírita. Agradecemos e que nós possamos, se for assim da vontade de Deus, nos encontrarmos a próxima semana. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários do nosso canal, que a equipe, a família OS vai recolher e vai passar para as meninas e será respondido exatamente na nossa gravação. Um grande abraço da tia, que Deus nos abençoe a todos. Muita paz, para que possamos ter a paz do Cristo. Que assim seja.